A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Estaremos aqui fazendo um estudo sobre a pergunta feita. Jesus ensinou os seus discípulos a comprarem armas, andarem armados e com espadas e agirem sempre com armas em legítima defesa. A Bíblia Sagrada, ela vai nos responder, mas vamos direto ao texto. Temos aqui em mãos a Bíblia Promessas, traduzida por João Ferreira de Almeida. Temos a NVI, essa Bíblia de estudo. E temos também a Bíblia Católica Ave Maria. Livro de Lucas, capítulo de número 22 e o versículo de número 36 diz assim. Como são 3 traduções, vamos começar pela João Ferreira de Almeida. Versículo 36. Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda o seu vestido e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse, basta. Na Bíblia NVI, ele lhes disse, mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito, e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram, vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Vamos agora para a Bíblia Católica, que diz assim. Mas agora disse-lhes ele, aquele que tem uma bolsa, tome-a. Aquele que tem uma mochila, tome-a igualmente. E aquele que não tiver uma espada, venda sua capa para comprar uma. Pois vos digo, é necessário que se cumpra em mim ainda este oráculo. E foi contado entre os malfeitores. Com efeito, aquilo que se diz respeito está próximo de se cumprir. Eles replicaram, Senhor, eis aqui 2 espadas. Basta, respondeu ele. No contexto bíblico que acabamos de ler, o nosso Senhor Jesus ele estava na sua última Páscoa e Santa Ceia, dando aqui as últimas instruções para os seus discípulos, após Jesus ter avisado Pedro aqui no versículo 31. Então, nos versículos de número 36 ao 38, conforme lemos nas 3 traduções bíblicas, o nosso Senhor Jesus ele vem falando que na primeira missão que ele havia enviado os seus discípulos, ele falou a eles que não levassem nem bolsa, nem alforje, nem espada e coisas semelhantes. Então Jesus disse, na época eu falei para vocês não levarem, mas agora eu oriento vocês que quem tiver uma capa, venda a sua capa e compre uma espada. Ou seja, Jesus está anunciando aos seus discípulos tempos difíceis, tempos de guerra, tempo de confronto, é um tempo de grande aflição, não é verdade? Então vamos ver o que a Bíblia Sagrada nos fala no Antigo Testamento a respeito do uso de armas, o que Deus orientou sobre o uso de armas, sobre a questão do confronto armado com outras pessoas, e vamos viajando pelas páginas das Escrituras. Começando pela Bíblia Católica, livro de Levítico, capítulo 24 e o versículo 17. Todo aquele que ferir mortalmente um homem será morto. Quem tiver ferido de morte a um animal doméstico dará outro em seu lugar, vida por vida. Se o homem ferir o seu próximo, assim como fez, assim se lhe fará a ele. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Ser-lhe-á feito o mesmo que ele fez ao seu próximo. Estou deixando para vocês os textos das 3 Bíblias, porque são as Bíblias mais comuns encontradas, onde João Ferreira de Almeida, ou a NVI, ou a Bíblia Católica, são as Bíblias mais consumidas ultimamente.
Vamos para a NVI. Se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como lhe fez, será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. João Ferreira de Almeida. E quem matar alguém, certamente morrerá. Mas quem matar um animal, o restituirá, vida por vida. Quando alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Vamos ler agora outro texto que fala também sobre a questão da legítima defesa, que é um texto muito trazido por a maioria daqueles que pregam a respeito da liberação ou não liberação de armas para os cristãos. Começando pela João Ferreira de Almeida, Êxodo 22, versículo 2. Se o ladrão for achado a minar e for ferido de morte, o que o feriu não será culpado do sangue. NVI. Se o ladrão for pego arrombando, for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Bíblia Católica. Se o ladrão, surpreendido de noite, em flagrante delito de arrombamento, for ferido de morte, não haverá homicídio. No Antigo Testamento, vemos abertamente que Deus diz que se alguém ferir o seu próximo, também deverá ser ferido, e se alguém matar, também deverá morrer da mesma forma que matou, e que se um ladrão invadir a casa de alguém, este alguém tem total direito de matar aquele ladrão em legítima defesa. Tendo trazido para vocês esses textos, agora nós iremos para as páginas do Novo Testamento para ver o que Jesus disse a respeito de andar armado, a respeito do agir em legítima defesa. Mateus capítulo 5, Bíblia de Estudo NVI. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento? Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Mateus capítulo 5, versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo, atilhar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Bíblia Católica. Mateus capítulo 5, versículo 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal? Mas eu vos digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Mateus capítulo 5, versículo 38, Bíblia Católica. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar em justiça para tirar-lhe a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede, e não te desvie daquele que te pedir emprestado.
Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis filhos de vosso Pai do céu. Eu creio que esses textos que lemos já foi um tanto explicativos para você. Quando Jesus ele vem aperfeiçoando a lei, ele vem dizendo: vocês ouviram o que foi dito aos antigos? E ele disse: eu, porém, vos digo. Em relação ao olho por olho, dente por dente, Jesus disse para não se vingar dos inimigos. Nos versículos lidos, eu creio que deu para vocês entenderem o pensamento de Jesus a respeito de armas, a respeito da ação armada. Mas, voltando ao texto que nós lemos, Jesus disse aos seus discípulos para vender a capa e comprar a espada. Ou seja, era para os seus discípulos estarem armados. Ele disse: na primeira vez que eu enviei vocês à missão, vocês estavam desarmados. Mas agora eu vos mando andar armados. Seria mais fácil pensar dessa maneira. E é claro que o entendimento dos discípulos era sempre um entendimento literal. Sempre que era dito algo aos discípulos, a maioria das suas vezes, os discípulos entendiam mais em um sentido literal. Vamos, por exemplo, ao texto de quando Jesus falava a respeito do pão e repreendia os seus discípulos acerca do pão, e eles pensavam que era o pão natural. Livro de Mateus, capítulo 16 e versículo 6. E Jesus disse-lhes: adverti, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos ter fornecido de pão? Versículo 11. Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardeis do fermento dos fariseus e saduceus? Como nosso Senhor Jesus ele usava muito de metáforas e sempre costumava falar por parábolas, era muito difícil para muitas pessoas naquela época entenderem a mensagem dele, conforme Isaías disse, que vendo, ouvindo, veriam, ouviriam, mas não entenderiam. Como Nicodemos mesmo foi um dos que, quando ouviu a palavra nascer de novo, ele imaginou que deveria entrar dentro do ventre da sua mãe. Isso era algo normal entre os discípulos. Mas quando Jesus ele disse que aquele que não tivesse espada, que comprasse uma espada, que vendesse a sua capa e comprasse uma espada, então logo foram-lhe apresentadas duas espadas, e Jesus dá a palavra seguinte: basta. Pensando e entendendo direito, nós temos 12 discípulos, um havia se corrompido, então nós temos 11 discípulos. E nós temos Jesus, então eles são 12. Se são 12, não seria necessário ter 12 espadas? Mas por que Jesus disse basta com apenas 2 espadas? Significa que Jesus não está preparando os seus discípulos para uma guerra física. Significa que Jesus não está preparando os seus discípulos para uma guerra corporal, uma guerra sangrenta. Mas Jesus está os preparando espiritualmente para enfrentar tempos difíceis, tempos de perseguição. Para que você entenda melhor aquilo que eu estou dizendo, você vai ler comigo agora no livro também de Lucas, no mesmo capítulo 22, o qual lemos, e nós estaremos lendo aqui no momento em que Jesus foi preso. Olha o que aconteceu no versículo de número 48 a seguir. E Jesus lhes disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta.
e tocando-lhe a orelha, o curou. Para vocês verem como Jesus repreende o seu discípulo que corta a orelha do soldado com a espada, se Jesus ele estivesse no versículo que nós lemos aqui, o versículo 36 ao 38, Jesus estivesse dizendo literalmente a respeito dos discípulos andarem armados para um confronto armado, se Jesus estivesse realmente replicando a eles que eles deveriam sempre andar armados, então Jesus não deveria ter repreendido o seu discípulo ao cortar a orelha do soldado. É claro que os seus discípulos entenderam de forma literal, e isso às vezes acaba sendo um problema muito sério. Para eu me justificar andar armado, eu usar versículos isolados e começar a pregar dizendo que Jesus ele aprovou os seus discípulos a terem armas. Não. O confronto que Jesus ensinou aos seus discípulos foi um confronto espiritual. Vamos ao que diz a Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada, NVI, livro de Mateus, capítulo 26 e versículo 50. Jesus perguntou: Amigo, o que traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Muito pelo contrário da imaginação popular que prega que Jesus ensinou a andarmos matando, a andarmos agindo de maneira armada, que qualquer coisa nós deveríamos nos defender armados, Jesus nos ensinou a ter uma abordagem mais espiritual. Jesus disse para orar pelos que vos perseguem, bendizer os que vos maldizem. Temos como exemplo Pedro sendo preso, juntamente com outros discípulos também presos, e não vemos reação da parte de Pedro. Nós vemos um homem sendo morto ao fio da espada, um homem chamado Tiago. Nós não vemos a reação da igreja contra o sistema. Nós vemos um homem de Deus chamado Estevão sendo apedrejado até a morte, e nós não vemos reação do povo contra o sistema, nem contra Pilatos, nem contra Anás, nem contra Caifás, nem contra Herodes e nem contra César. Nós vemos a cada momento os discípulos sendo atacados, mortos de várias maneiras, em fogueiras, entre outros tipos de morte, e o evangelho ele sendo crescido e crescendo a cada dia. Quando nós vemos a primeira conversão, onde 3.000 almas se rendem ao Senhor, e nós vemos outras conversões como 5.000 almas rendendo-se aos pés do Senhor, crendo através de uma cura de um paralítico, nós poderíamos ver os discípulos levantarem um motim, porque eles tinham uma quantidade de pessoas suficiente para se reunir e se levantar contra o sistema. Porque os discípulos, assim como todos os judeus, eles tinham por costume essa ação revoltosa, essa ação armada. Inclusive no dia que os samaritanos não quiseram receber os discípulos, na época de Jesus, os próprios discípulos tinham dito: Senhor, o Senhor quer que a gente ore como Elias e peça para que o fogo desça do céu e consuma os nossos inimigos? Jesus disse: não, vocês não sabem de que espírito vocês são? Jesus está ensinando para eles: não orai para o mal contra os seus inimigos, mas orai para que Deus os converta, orai para que Deus os prepare, orai para que Deus os abençoe. Então a resposta é a seguinte: Jesus não ensinou ninguém, nenhum dos seus servos, a andarem armados, mas Jesus nos ensinou a pregar o evangelho, ganhar almas para o seu reino. E que Deus vos abençoe. Espero que você tenha compreendido aquilo que a Escritura nos diz.